Bora, meu povo! Bora fazer um bolo de delícia, qualidade de coco aqui, um bolo bem úmido, bem molhadinho pra você tomar seu café da tarde, né, pessoal? Então, pra gente começar com esse bolo, a gente começa batendo todos os líquidos, a gente vai adicionar aí 270 gramas de ovos, vai dar mais ou menos 5 ovos, né? Leite de coco em torno de 285 ml de leite de coco, açúcar refinado, 420 gramas de açúcar refinado, vai dar mais ou menos 2 xícaras e pouquinho de açúcar, certo? Se gostar de menos açúcar, adiciona um pouquinho menos, e 150 ml de óleo. A gente vai bater até que isso aí forme um creme muito bem aerado, né? Para que a gente consiga levar depois para um bowl e adicionar a farinha de trigo e misturar todos os secos. É importante bater bem para a gente incorporar bastante ar nessa massa e essa massa ela conseguir aí, né, ter um crescimento e um desenvolvimento no forno muito bom, né? Como a gente vai bater tudo no liquidificador, o açúcar ele não é necessário peneirar. Então a gente só bota o açúcar ali no liquidificador e bate, né? Bate por uns 5 minutos até essa massa ficar bem aerada, bem cremosa, certo? Deixou batendo lá, ficou perfeito. Joga dentro da tigelinha, né? Vamos passar para um bowl. Né? Você percebe que a massa ela vai ter bastante bolinha de ar e que ajuda bastante ali na hora do bolo para ele crescer e criar leveza. Porque como esse bolo vai coco ralado, né? Então ele se torna um bolo um pouquinho mais pesado. Então a gente precisa aí dar uma leveza nesse bolo. Ok? Depois de passar para a tigelinha, a gente vai peneirar a farinha de trigo para separar os grãozinhos do trigo, né? E quebrar aqueles gruminhos que vem na farinha de trigo, porque ela vem compactada. Se você não peneirar a farinha de trigo, esses gruminhos eles ficam aparecendo dentro do bolo depois de assado, e aí ele fica com aquele gosto de farinha crua que não é legal, né? Então a gente peneira tudo muito bem e depois é só incorporar com fouet. Mistura, mistura, mistura com fouet, vai misturar toda essa farinha de trigo. Lembra de raspar bem as laterais para incorporar toda essa farinha de trigo. E a partir daí, né, a gente tem uma massa bem leve, bem aerada, né, para que a gente tenha um resultado final muito bacana, de um bolo leve, macio, bem gostoso, né, bem molhadinho. Ok? Então peneira tudo, deixa, né, mistura tudo com fouet e depois que você peneirar toda a farinha de trigo e incorporar toda ela dentro da massa, você vai começar a adicionar o coco ralado, ok? Não precisa hidratar o coco, pode adicionar ele do jeito que ele tá, porque essa massa já é muito úmida justamente por isso, então o coco ralado ele não vai ressecar a sua massa, certo? Então pode adicionar e incorporar todo esse coco ralado, beleza? Depois de incorporar, mistura, mistura, mistura com fouet, a gente entra então com o fermento químico, tá? Então a gente vai misturar e vai incorporar esse fermento químico que vai ser adicionado na massa, né? Não precisa peneirar o fermento, ok? Geralmente ele já vem um pozinho bem soltinho, né? A não ser que ele tenha alguns gruminhos ali, e você pode peneirar um pouquinho para garantir que não tenha nenhum pontinho de fermento cru ali dentro da sua massa, né? Então, adiciona depois, né? Passa essa massa para uma forma previamente untada com margarina, farinha e açúcar, tá? Porque assim você vai ter aí uma forma que ela dá uma caramelizada nas laterais e a farinha de trigo faz com que ele não grude, então ele vai soltar muito mais fácil, ok? De fermento químico na massa foram mais ou menos 20 gramas de fermento, que tá mais ou menos uma colher de sopa e pouquinho, uma colher de sopa e meia mais ou menos, ok? Levamos essa massa para assar no forno a 180 graus até que ele fique bem douradinho. Quando ele estiver bem douradinho, você vai lá e faz o teste do palitinho. Coloca o palitinho dentro do bolo e tira. Se ele sair limpo, tá perfeito, beleza? E aí é só jogar uma calda, né? Um brigadeiro mole, um beijinho. Fica a critério de vocês, tá? Aqui eu usei um beijinho de coco, certo? Depois eu vou ensinar essa receita para vocês num shorts ou então num vídeo mesmo. E por último, polvilhar um coco ralado por cima. E essa receita tá pronta para você comer, né? Um bolo molhadinho, fofinho, delicioso para você tomar no seu café da tarde ou então para você comer geladinho depois do almoço, tá bom? Um grande abraço e curta, compartilha, manda para amiguinho, manda para o coleguinha, faz essa receita e manda para aquela pessoa que vai fazer essa receita para você, né? Se ela não te responder em 10 minutinhos, ela tá te devendo esse bolo de coco gelado. Grande abraço!